TemaCast. O TemaCast número 83 e hoje nós vamos falar sobre Mary Shelley, a criadora do clássico livro Frankenstein ou O Moderno Prometeu. E para falar sobre isso está aqui comigo o meu amigo Jorge Virgílio. Olá Francisco, olá ouvintes e vamos lá falar sobre essa grande escritora do século XIX. Exato, e não se esqueçam que nós não vamos caçar ninguém se não contribuírem conosco, mas o TemaCast ainda assim precisa da doação de seus ouvintes para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre em nosso site temacast.com.br e descubra mais, ou então você pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast, lembrando que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e no apoia.se são feitas em reais. Então o episódio vai começar agora e bora lá! E centenário de uma das obras precursoras do gênero ficção científica, o livro Frankenstein ou O Moderno Prometeu, escrito pela autora britânica Mary Shelley. Com 200 anos de incontáveis edições e releituras, a obra é referência indiscutível no gênero de terror e horror, tanto na literatura quanto no cinema. O livro, que faz alusão ao mito grego de Prometeu, o titã que na mitologia grega deu aos homens o fogo dos deuses, o espírito criativo, tornando-os superiores a todos os demais animais. Publicado originalmente em 1º de janeiro de 1818, Frankenstein é também um grande ensaio sobre a prepotência humana e a solidão na sociedade moderna. Inicialmente, a obra foi publicada anonimamente, ou seja, sem o nome do autor, ou da autora, e a publicação dividiu a crítica e o público devido à natureza de sua história e de sua estranha criatura. A polêmica que só fez aumentar quando se descobriu que aquela peça de horror havia sido escrita por uma mulher. Atualmente, há mais de 16 milhões de resultados no Google para a busca do nome Frankenstein, mais do que para muitas obras de William Shakespeare, como Macbeth. São mais de 300 edições da novela original, mais de 650 quadrinhos e tiras de desenhos animados inspirados por ele. São mais de 150 spin-off, ou seja, séries e filmes derivados da obra original e paródias de ficção. E cerca de 90 filmes sobre o monstro, que no livro não possui nome, mas foi eternizado com o nome do seu fictício criador, o Dr. Victor Frankenstein. A primeira versão cinematográfica da obra é um curta de 12 minutos de 1910, produzido pela Thomas Edison Film Company, um estúdio cinematográfico nova-iorquino de propriedade do inventor estadunidense Thomas Edison. Entretanto, o filme que forjou a imagem clássica do monstro foi o filme de James Whale de 1931. Nele, o ator britânico Boris Karloff, o mais conhecido intérprete do monstro, aparece com um par de eletrodos, ou como ficou marcado na cultura popular, um par de parafusos no pescoço. Esse detalhe foi originalmente acrescentado por James Whale para evidenciar a origem antinatural, ou seja, artificial da criatura. O filme foi um grande sucesso e pouco tempo depois, em 1935, ganhou uma sequência chamada A Noiva de Frankenstein, que curiosamente é muito mais fiel ao romance do que o filme original. No primeiro filme, o Frankenstein de 1931, o monstro é um ser inconsciente e desalmado, parecido com um zumbi. Já na sequência, assim como no livro, ele é um ser complexo que faz perguntas profundas sobre sua origem,
o propósito de sua existência e sobre o amor. Em 1939, Frankenstein ganhou uma nova sequência chamada de O Filho de Frankenstein e o personagem acabou caindo cada vez mais para o lado da galhofa. Embora tenha permanecido na imaginação popular, a verdade é que poucas das adaptações seguintes foram bem sucedidas. Destaca-se aqui a de 1994, Mary Shelley's Frankenstein, com Robert De Niro, que embora se dissesse fiel ao livro, introduziu várias modificações na trama original. Além das suas adaptações diretas, a criatura concebida por Mary Shelley também inspirou séries como Os Monstros, A Família Addams e até mesmo o desenho animado da Hanna-Barbera, Scooby-Doo. De modo geral, as histórias tanto no cinema quanto no teatro, ou mesmo na própria literatura, que apenas pegaram emprestados conceitos do livro de Shelley, acabaram sendo de modo geral mais bem recebidas pelo público do que as adaptações da obra original. Podemos destacar aqui o filme de Mel Brooks, O Jovem Frankenstein, um filme de comédia protagonizado por um neto do Victor Frankenstein, que é o protagonista do livro da Shelley. Também tem o filme de Tim Burton, Eduardo Mãos de Tesoura, que apenas se inspira no livro e cria uma nova história. Tem o curta e depois o longa de animação Frankenweenie, também de Tim Burton, que traz uma versão canina do monstro. Tem a HQ de Kevin Grevioux, chamada Eu, Frankenstein, que dá um tom mais de aventura e fantasia à história de Shelley, que posteriormente também esta HQ acabou virando um filme. E também tem uma série de livros publicada pelo autor estadunidense Dean Koontz, chamada apenas por Dean Koontz Frankenstein, na qual ele adapta a história clássica para os dias atuais. Tanto na imprensa científica quanto no linguajar popular de diversos países, o termo Frankenstein virou um jargão para advertir sobre os riscos de uma invenção que saia do controle e produza resultados inesperados e indesejados. O que nos permite dizer que o monstro criado por Mary Shelley, mais do que um personagem célebre, se tornou igualmente um mito moderno que sobrevive até mais como símbolo do que como obra literária. Isso pode ser constatado pelo fato de que a figura do monstro de Frankenstein e a sua simbologia básica são reconhecidas em quase todo o mundo, mas poucas pessoas de fato leram o livro. Em todo caso, para o bicentenário da obra, a edição original de 1818 foi reeditada em formato de livro de bolso lá no Reino Unido pela editora Penguin Classics, como uma introdução escrita pela biógrafa de Mary Shelley, a Charlotte Gordon. Além desta, foi lançada também a edição comemorativa de capa dura e ilustrada chamada The New Annotated Frankenstein, publicada pela Livewrite, que traz anotações feitas por Leslie Klinger, que é um dos maiores estudiosos do mundo da literatura produzida lá na era vitoriana. E segundo o cineasta Guilherme Del Toro, um fã declarado do livro de Shelley, esta versão comentada é a melhor edição do livro de todos os tempos. Além disso, a Universal Pictures, que produziu os principais filmes sobre o Frankenstein e outros monstros clássicos como o próprio Drácula, está desenvolvendo uma nova versão de A Noiva de Frankenstein, como parte de uma série de remakes de seus filmes clássicos de terror. Pois é, Francisco, mas bora falar da autora, né, que é o foco deste episódio. Mary Wollstonecraft Goldwyn, que viria a ser conhecida como Mary Shelley, nasceu no dia 30 de agosto de 1797, em Somerstown, Londres, e cresceu num dos ambientes intelectuais mais avançados da Inglaterra e do mundo, por onde circulavam figuras como os escritores Henry Hazlitt, Charles Lamb e Samuel Coleridge. Ela era filha de William Goldwyn, um filósofo e político revolucionário e um dos percussores do movimento anarquista britânico, e de Mary Wollstonecraft, uma pensadora, escritora e ativista britânica. Mary Wollstonecraft, a mãe de Mary Shelley, foi autora dos livros Pensamentos sobre a Educação das Meninas e Reivindicação dos Direitos da Mulher, nos quais denunciava as restrições impostas às meninas no acesso à educação formal, documentos hoje reconhecidos como uma das bases para o desenvolvimento do movimento feminista moderno. Muitas vezes apontada como a própria fundadora do movimento feminista, Mary Wollstonecraft, a mãe, foi muitas vezes ridicularizada pela imprensa por suas ideias, sendo apelidada de hiena em Anáguas por Horace Walpole.
um político britânico daquela época. Como sua mãe morreu, né, de uma infecção pós-parto dias depois de seu nascimento, Mary Shelley foi criada pelo pai. Nas cartas que escreveu antes e pouco depois do nascimento da filha, Mary Wollstonecraft parecia impaciente e desconfortável com a gravidez, referindo-se à filha como o seu animal, o que aparentemente era um hábito comum, né, já que ela também se referia à sua filha mais velha, a Fanny Imlay, também dessa forma, né, chamando ela de animal. Numa das cartas que escreveu ao pai de sua filha mais velha, por exemplo, né, o Gilbert Imlay, ela diz assim, abre aspas, meu animal está bem. Eu não o ensinei a comer, mas a natureza está cuidando disso, fecha aspas. Esquisitices à parte, né? Não sei quão normal é você chamar o seu filho de animal. Mary foi criada junto à meia-irmã Fanny, que seu pai Goldwyn, né, acolheu e adotou como filha. A Hannah, né, que era irmã do William Goldwyn, também foi responsável pela criação das meninas. Mas a presença da memória da mãe, né, constantemente evocada, era simbolizada pelo seu retrato pendurado na parede do quarto, né, de Mary Shelley. Quando Mary tinha 4 anos, né, e sua irmã 7 anos, William Goldwyn se casou novamente com Mary Jane Claymont, né, uma vizinha sua, o que alterou ali radicalmente o ambiente da casa deles. Mary Jane trazia consigo Claire, de 3 anos, e Charles, de 6 anos, que eram filhos de 2 relações que ela havia tido anteriormente. Algum tempo depois nascia mais um bebê, né, William Goldwyn Jr., que era filho de Mary Jane de Goldwyn. E embora, né, os encontros intelectuais, políticos e artísticos, né, ali na casa do Goldwyn continuassem, alguns dos mais assíduos frequentadores acabaram se afastando. E mesmo a tia da Shelley, né, a Hannah, ela acabou por abandonar a casa. Isso porque a nova senhora Goldwyn ela era bem mais conservadora que a sua antecessora, e isso não agradou a muitos, né, dos antigos amigos da Mary Wollstonecraft. Em particular, né, a pequena Mary Shelley, que também não se chamava Mary Shelley nessa época, era Mary Goldwyn, que é o seu nome de solteira, ela detestava a madrasta, né, e pois sentia que a relação que ela tinha com o pai, né, ela era muito próxima do pai, e ela achava que essa relação tinha sido roubada pela nova esposa dele. E seja como for, né, o Goldwyn deu à sua filha uma rica educação, né, e sempre a encorajou a aderir às suas teorias políticas liberais. Em 1812, né, quando Mary tinha 15 anos, o Goldwyn, por exemplo, a enviou para a Escócia para estudar com um amigo seu, o também político e intelectual radical William Baxter. Após viver 2 anos, né, com Baxter e suas filhas, a Mary regressou para Londres, né, em 1814, mais ou menos, quando então conheceu e se apaixonou por Percy Bysshe Shelley, um poeta rebelde que viria a ser reconhecido como um dos expoentes da segunda geração do romantismo britânico. Embora fosse fruto, né, de uma família conservadora, o Percy era um radical, né, anticonformista em sua vida e em pensamento. Ele havia sido expulso, por exemplo, da Universidade de Oxford pela publicação do livro A Necessidade do Ateísmo. Livro este, né, no qual ele defendia que a existência de Deus não poderia ser provada por meios científicos. A diretoria de Oxford, né, havia ordenado a ele que repudiasse publicamente o documento, o que ele se recusou a fazer, preferindo, né, deixar a universidade. Então falou, ó, nega tudo que você falou no seu livro, falou, não vou negar, prefiro sair da universidade, e saiu. Devido à intervenção do pai, né, do Percy, que era, né, bastante influente, era um nobre, ele até conseguiu mais tarde o perdão lá de Oxford, né, mas por princípios dele, né, do Percy, ele preferiu não retornar aos estudos. Ele disse que ele ficou ofendido com a universidade, que não ia voltar nada, e mesmo com as influências do pai dele, não quis voltar. E essa decisão acabaria implicando, né, no afastamento dele com o pai. O pai não aceitou que ele saísse da universidade sem se formar, né? E bom, ao voltar para Londres, né, o Percy Shelley ele conheceu Harriet Westbrook, na época com 16 anos de idade, e ele fugiu com ela para Edimburgo, onde eles se casaram à revelia da família de ambos, né, que também é uma coisa muito comum nesse período. Você queria casar com uma menina, a família era contra ou estava colocando qualquer barreira, você sequestrava ela e casava. Exato, fugia e casava. Exato, isso é uma coisa que acontecia com uma certa frequência. E em Londres, né, o Percy Shelley ele conheceu e se tornou discípulo de quem? Do William Goldwyn, né, e passou a frequentar a casa da família Goldwyn, acompanhado de sua esposa Harriet. Isso não impediu Mary e Percy de iniciarem um romance. Como forma de desbancar a rival, Mary começou a acusar Harriet de ter se casado com Percy apenas por dinheiro. Enquanto isso, os dois viviam um namoro ilícito, né, que incluía a leitura apaixonada das obras do pai de Mary, na sepultura de sua mãe, Mary Wollstonecraft, lá no cemitério da igreja de St. Pancras, onde o casal costumava se
encontrar secretamente. Então eles iam lá pro cemitério, né? E ficavam lendo lá as obras revolucionárias dos pais da Mary e namorando. E o que mais? Bom, costuma-se dizer, Francisco, que a Mary Shelley perdeu a virgindade neste cemitério aos 17 anos. Não sei se é verdade, mas existe pelo menos essa lenda, né? Uma curiosidade, né, é que por mais estranho que possa parecer para os ouvintes de hoje em dia, nessa época, no século XIX, era muito comum as pessoas passarem, até fazerem piqueniques no cemitério, né? Não era coisa de gótico, de gente de submundo. Pessoas cristãs, conservadoras, elas iam no domingo com a sua família para o cemitério, esses cemitérios modernos, né? Que eram como se fossem jardins, e ficavam lá fazendo piquenique, botava flor para um parente que morreu. O cemitério é considerado um lugar bonito. Sim, eu conheci gente aqui no sul, cara, do interior, aqui do Rio Grande do Sul, que uma das coisas que o pessoal gostava de fazer era pegar um violão e uma turma ir pro cemitério, sentar lá numa lápide e ficar cantando e tocando violão e sei lá mais o que, entendeu? Mas eu conheci gente que curtia esse tipo de coisa, então não é uma coisa assim tão estranha. Pois é, e no século XIX era menos estranho ainda, porque não era nem pessoas jovens, pessoas assim de todas as idades passavam um domingo no cemitério. Bom, continuando aqui, né? Pouco tempo depois, né, de iniciar essa relação, o casal, né, a Mary e o Percy, eles decidiram fugir juntos para Paris, visto que o pai da Mary, né, o William Goldwyn, ele desaprovava a relação. Que não deixa de ser interessante, né, o pai da Mary desaprovar a relação, sendo que no passado, ele, o William Goldwyn, havia escrito textos contra o casamento, né, descrito por ele em seu livro Justiça Política como um monopólio repressivo. Casamento no dos outros é refresco, né? Pois é, né? Quando chegou a vez dele, não, peraí, casamento não é assim tão repressivo. Na vez da filha dele, né? Da filha dele já era diferente. Exatamente. Bom, com eles, né, Francisco, fugiu também a irmã de criação de Mary, né, a Claire Claymore, né, a filha do primeiro casamento de sua madrasta. Então não foi só uma das filhas dele, mas a filha adotiva também fugiu junto com o Percy. E embora nessa altura, né, o Percy já houvesse abandonado, né, a sua esposa legítima, a Harriet, ela estava grávida, né, de uma segunda criança do casal. Como forma, digamos assim, de compensar a esposa, o Percy, uma pessoa de grandes princípios, chegou a convidá-la, veja você, para viver junto com eles em Paris, fingindo ser uma das irmãs de Mary e Claire. Pô, que absurdo, né? O cara não tinha limite, né? Exatamente. Casado fugiu com uma amante que levou uma irmã e ainda convidou a esposa para ir se fazendo de irmã. Exatamente. E ele achava isso tudo muito normal. Bom, evidentemente, né, a Harriet ela se negou a esse papelão e ela permaneceu no Reino Unido. Além de Harriet, né, do pai e da madrasta de Mary, outra pessoa que ficou pé da vida com a fuga dos três foi a sua meia-irmã, a Fanny, né, que era filha da mãe da Mary do primeiro casamento, da mãe dela, né? E ela ficou muito deprimida pelas suas outras irmãs terem fugido para Paris sem ela e acabou o quê, Francisco? Cometendo suicídio pouco tempo depois. Que trágico, né, cara? A história terminou em tragédia, mas as tragédias estão só começando, Francisco. E bom, a aventura do trio na França acabou durando muito pouco tempo, pois logo eles ficaram sem o quê, né, gente? Sem dinheiro e tiveram de voltar para Londres. De volta a Londres, né, o comportamento inapropriado pesou sobre eles e eles foram rechaçados pela maioria dos seus antigos conhecidos, né, inclusive pelo pai da Mary. Embora, né, mais tarde os dois viessem a se conciliar. Daí, né, os três passaram a viver num apartamento em Somerstown, onde passavam os dias, né, lendo, escrevendo e participando de encontros com outros escritores locais. E, embora não seja totalmente confirmado, né, aparentemente a Claire, a irmã de criação da Mary, e o Percy eram também amantes. Então ele aparentemente estava pegando as duas, mas a gente não tem como confirmar essa informação. Percy, passador de rodo, né? Exatamente. O Percy, o Francisco, ele era um defensor do amor livre e ele chegou a propor à esposa, né, a Mary, que ela tivesse um caso com um amigo seu, o também literato Thomas Jefferson Hogg. Apesar de compactuar, né, em grande parte das ideias do Percy, a Mary acabou apenas ficando amiga aí desse tal Hogg. E em março de 1815, né, a Mary teve o seu primeiro bebê, uma menina, que nasceu, no entanto, prematura e veio a falecer. Esse fato levou, né, a Mary a ficar
muito deprimida, né, por quase um ano. E nesse mesmo ano, né, o Percy Shelley ele conseguiu se recuperar financeiramente, né, ele estava quebrado desde que ele brigou com o pai, e ele se recuperou graças à morte do seu avô, Bichey Shelley, que deixou uma boa herança para ele. O casal, né, sempre acompanhado de Claire, viajou então para Torquay, que fica ali no litoral, né, da Inglaterra, buscando se afastar do falatório em que viviam metidos, né, e, vamos dizer assim, com uma certa razão. E desse período em que o casal Shelley e Claire estiveram de férias na praia, pouco se sabe, né, a respeito desse período, porque as páginas do Diário de Mary dessa época acabaram desaparecendo. Estranho, né? Contudo, Mary engravidou de novo e no início de 1816 deu à luz um filho, William Shelley, batizado em homenagem ao seu pai. O bebê acabaria sendo apelidado pela família de Will Mouse, ou seja, o Rato Will. E em maio de 1816, Mary, Percy e o Rato Will e mais a tia Claire viajaram do Reino Unido para a Suíça. Eles alugaram uma casa nas margens do Lago Genebra, na vila de Cologne, onde por coincidência também estava hospedado um outro notório poeta e boêmio britânico, o não menos polêmico George Gordon, um tal de Lord Byron, que era um famoso conquistador desse período. Byron estava acompanhado de um jovem médico e também escritor, John William Polidori, um dos expoentes da literatura romântica e gótica, cuja obra mais notória foi o conto O Vampiro, que aliás a gente mencionou esse conto lá no TC, lá no TemaCast 82 sobre Vlad Tepes. O Vampiro foi a primeira história moderna acerca do vampirismo lançada em 1819, muito antes do Drácula de Bram Stoker, que foi só lá em 1897. Foi esta obra que estabeleceu a imagem do vampiro como um ser não apenas terrível, porém igualmente sedutor, e estabeleceu o nome definitivo da criatura, tornando a designação vampiro muito mais comum do que outros sinônimos seus, como por exemplo Nosferatu. O Byron e o Percy Shelley, pela afinidade de suas ideias, acabaram ficando muito amigos e passando todo o verão juntos, passeando no lago, bebendo, jogando conversa fora até altas horas da madrugada e escrevendo. Durante esse verão, vários fatos importantes para a vida de Mary aconteceram. O primeiro é que a sua irmã de criação e provável amante do seu marido, a Claire, foi seduzida por quem? Pelo Byron, que acabou fazendo jus à sua fama de conquistador, né, de galanteador. E o que acabou acontecendo? Ela acabou engravidando desse Byron. O segundo, mais importante, é que foi nesse verão que Mary esboçou a primeira versão do livro Frankenstein. Nas palavras de Mary, abre aspas, aquele acabou se revelando um verão chuvoso e pouco digno de nota. Uma chuva incessante nos confinou por dias em casa, fecha aspas. Um desses dias chuvosos, o grupo se divertia lendo contos folclóricos alemães a respeito de fantasmas. Isso levou George Byron a propor um desafio ao grupo. Cada um deveria escrever a sua própria história de fantasma naquele verão. Byron, Percy e Polidori se puseram logo a fazer as suas histórias, né? E o Lord Byron expulsou um fragmento sobre um viajante que testemunha um assassinato na Grécia e, ao retornar ao Reino Unido, encontra o suposto defunto são e salvo cortejando quem? A sua irmã. O Percy Shelley, por sua vez, compôs um relato baseado em experiências de sua infância, enquanto que John Polidori rascunhou uma narrativa sobre uma mulher que foi amaldiçoada com um rosto esquelético por espiar o que não deveria através de uma fechadura. Mary, entretanto, foi incapaz de pensar numa história de fantasmas de imediato. Sem saber o que escrever, ficava sempre ansiosa quando era indagada se já havia tido alguma ideia e feito algum progresso. Mas por um bom tempo ela não conseguiu pensar em nada. Por volta de junho, Byron, Percy e Polidori começaram uma série de debates sobre o princípio da vida. Mary, em artigo escrito para o jornal The Guardian em 1831, contou que a sua inspiração inicial para a sua obra, para a sua própria história de terror, veio dessas conversas das quais ela diz ter sido, abre aspas, uma ouvinte devotada, mas praticamente silenciosa, fecha aspas. A partir dessas discussões filosóficas,
sua imaginação começou a trabalhar. Essas discussões incluíam as recentes teorias de Erasmus Darwin, que era o avô do Charles Darwin, acerca do surgimento da vida e da pseudociência, na época muito na moda, do vitalismo, que tentava demonstrar por intermédio do galvanismo, que era o nome que a eletroquímica recebia na época, a ligação entre eletricidade e o élan vital descrito pelos alquimistas e o médico suíço Paracelso. Nas suas próprias palavras, abre aspas, vi com meus olhos fechados, mas aguda visão mental, eu vi o pálido estudante de artes corruptas ajoelhado ao lado da coisa que ele havia construído. Eu vi o hediondo fantasma de um homem esticado, e então, pelo funcionamento de algum motor poderoso, mostrar sinais de vida e se mexer em um movimento intranquilo, semi-vital. Fecha aspas. Baseado neste sonho, nessa visão que havia lhe tirado o sono, Mary começou a escrever o que ela imaginou que seria apenas um conto. Suas primeiras anotações a respeito do que viria a ser o manuscrito de Frankenstein foram, abre aspas, talvez um cadáver pudesse ser reanimado. O galvanismo tem dado sinais disso, fecha aspas. Devido ao encorajamento dos demais, e em particular do amante Percy, que gostou muito da ideia, Mary acabou decidindo escrever não apenas um conto, mas um romance inteiro. A redação de Frankenstein, o moderno Prometeu, seria descrita mais tarde por Mary como um momento em que ela saiu da infância para a vida adulta. Segundo Mary, logo que começou a escrever Frankenstein, a lembrança do seu primeiro bebê morto recém-nascido voltou à sua mente. Ela escreveu em seu diário, abre aspas, cuidei do bebê. Acordei na noite para dar de mamar e lhe pareceu estar dormindo tão silenciosamente que eu não o despertaria. Então, pela manhã, encontrei meu bebê morto. Fecha aspas. Com o sofrimento daquela perda veio uma febre do leite, em que seus seios estavam inchados e inflamados, e o seu sono também estava febril. Segundo Mary, ela diz que sonhou que o pequeno bebê tinha voltado à vida novamente e que só estava com frio e que ao aproximar ele do fogo, ele reviveu. Mas quando ela acordou, ela não encontrou nenhum bebê. Se as experiências de galvanismo com morte serviram de base para a estética do livro, o sentimento de perda que Mary experimentou com a morte da filha certamente deram o tom do livro. Mas se a situação ficou melhor pelo lado financeiro e intelectual para Mary e Percy, no lado emocional as coisas ficaram ainda piores quando eles regressaram para Londres. Em 10 de dezembro de 1816, Harriet Shelley, a esposa legítima de Percy, sem dinheiro e abandonada com 2 filhos pequenos, enlouqueceu atirando-se no lago Serpentine no Hyde Park. Devido à sua conduta inapropriada e por viver em adultério, Percy teve a guarda dos filhos negada pela justiça londrina, mesmo tendo se casado oficialmente com a Mary, que passou a se chamar Mary Shelley, logo após a morte da sua primeira esposa, a Harriet, em 30 de dezembro de 1816. Os filhos do primeiro casamento de Percy com Harriet acabaram sendo adotados por um clérigo da igreja anglicana e sua esposa. Além disso, como Claire estava grávida do Lord Byron e eles vinham mantendo a gravidez dela em segredo, o casal precisou se mudar de Londres no início de 1817 para a cidade histórica de Bath, no condado de Somerset, que fica lá no vale do rio Avon, cidade famosa por suas termas desde a época do Império Romano. Foi ali que Claire deu à luz a filha Clara Alba Claremont, em 13 de janeiro de 1817. Ao longo da gravidez, o Byron ele ignorou sumariamente as cartas da Claire para ele, falando sobre o bebê. Após o nascimento da menina, o poeta foi contatado pelo Percy, que pediu que ele se responsabilizasse pela filha. Depois de muita conversa, o Byron acabou aceitando assumir a menina, sob a condição de que a Claire, a mãe, desistisse da guarda da menina e que seu nome fosse alterado, o nome da menina fosse alterado para Clara Allegra Byron. Bom, embora a Mary fosse contra essa ideia, a Claire achou que a menina estaria financeiramente mais confortável com o pai, que era um nobre, e ela aceitou a proposta. Inicialmente, a menina foi levada com apenas 1 mês de idade para a meia-irmã do Byron, a Augusta Lee, mas essa irmã do Byron, ela se recusou a cuidar da menina, dizendo que não acreditava que a garota fosse filha do seu irmão George.
A menina, então, né, acabou voltando para casa do Shelley e de Claire, mas as constantes dívidas, né, do casal Shelley e os boatos, né, que rondavam a vizinhança deles de que a menina Allegra era, na verdade, filha ilegítima do Percy com a Claire, fizeram a Mary exigir da irmã e do marido que a criança fosse entregue ao pai. Então os vizinhos começaram, né, a falar, pô, acho que essa criança aí, na verdade, o pai esse cara é o cunhado, tá meio estranha essa história. Esse pessoal vive aí tudo junto, que nem hippie e tal, né? Exatamente. Então o pessoal ficou meio suspeito, né, até porque a irmã do Byron mandou de volta a criança. Enfim, e aí a Mary ficou furiosa e falou, acho que é melhor a gente dar pra criança pro pai mesmo. Após muitas trocas de cartas, né, entre o Percy e o Byron, o poeta acabou aceitando, né, receber a filha em Veneza, né, que era onde ele estava vivendo naquele período. E nesse intervalo, a Mary havia engravidado de novo e dado à luz a uma menina, a Clara Shelley. Durante a gravidez, a Mary Shelley havia terminado também a primeira versão do Frankenstein. O livro ele foi publicado em 1º de janeiro de 1818, né, como a gente falou lá no começo do episódio, e ele foi publicado, Francisco, por uma pequena editora de Londres, a Leckington Hughes, Harding, Mavor and Jones, né, após ter sido rejeitada por outras 2 editoras, né, uma delas, bem conhecida, né, que pertencia ao famoso editor do Lord Byron, o John Murray. A primeira edição do romance, né, com apenas 500 cópias, foi publicada anonimamente em Londres, né, e tornou-se imediatamente um sucesso de vendas. Os poucos críticos, no entanto, né, da época ali do lançamento que se dignaram a comentar a obra, acreditavam que ela tinha sido escrita ou pelo pai da Shelley, né, o William Goldwyn, ou que ela tinha sido escrita pelo marido da Shelley, né, como acusou o grande romancista Sir Walter Scott. E ele descreveu, né, o marido da Shelley como esse perigoso poeta ateu, né, e ele achava que o livro do Frankenstein era lá tinha uma mensagem ateísta no livro, e que o Percy, que já estava com o filme queimado, para não ficar mais queimado ainda, ele colocou o livro como tendo sido escrito pela mulher dele. O pessoal viaja um monte, né, cara? Que coisa, né? Mas vamos lá. O pessoal às vezes inventa cada teoria. Bom, o nome da autora, né, só surgiria 5 anos depois, numa segunda edição publicada em 1823, após o sucesso das primeiras adaptações teatrais, né, que foram, de fato, né, quem popularizou a história para o público londrino. Na verdade, a maior parte das pessoas não leu o livro nessa época também, e foram nas adaptações para o teatro lá em Londres que, vamos dizer assim, a massa começou a conhecer a história. E a peça inspirada no livro, ela se chamava Presunção ou O Destino de Frankenstein, e ela foi encenada pela primeira vez na Casa de Ópera inglesa em julho de 1823, e foi considerado um escândalo pela imprensa da época. Os jornais, né, eles chegavam a aconselhar os espectadores a não levar suas esposas, as suas filhas, nem suas famílias. Mas o aviso, né, como sempre, só serviu para que o público fosse mesmo, e a peça acabou saindo de Londres e indo ali entre 1823 e 1825 para Paris, Berlim e eventualmente Nova York. E aí quando chegou no Brasil, o Olavo de Carvalho comentou, foi um desastre. Calma, Jorge, calma, cara, calma. Volta pra pauta, cara. Exatamente. Aí lá em 1831, depois do Olavo de Carvalho ter ficado muito chateado com essa peça subversiva, a Mary, né, ela publicaria uma versão radicalmente revisada por ela mesma, né, tornando a história ainda mais sombria. Essa edição de 1831, ela acabou sendo a mais popular e passaria a ser a mais conhecida dos leitores, né, sendo a que normalmente é usada nas traduções da obra. Então, se hoje em dia você for numa livraria aí no Brasil, ou em qualquer lugar comprar um livro, né, Frankenstein de Mary Shelley, provavelmente você vai estar levando para casa a tradução dessa edição de 1831. Nessa edição de 1831 há também uma introdução da própria Mary Shelley, né, em que ela tenta se reconciliar, né, digamos assim, com o puritanismo londrino e principalmente o brasileiro, né, que o pessoal do Brasil ficou muito chateado. E ela diz assim na introdução, abre aspas, como eu, então, uma jovem menina, pensei e dilatou uma ideia tão horrível. Fecha aspas. Nessa introdução, né, a Mary Shelley tenta se apagar, né, como autora, né, insistindo que a história tinha chegado a ela como um sonho, do qual ela apenas fez a transcrição. Então ela diz, a gente não controla aí o que a gente sonha, sonhei com uma coisa terrível, que nem, né, uma mulher não deveria nem pensar umas coisas dessa, mas foi tipo uma visão. E eu acabei escrevendo a respeito do que eu sonhei dessa visão. Exatamente, mas não me culpem. E Francisco, inclusive existe um livro, né, que se dedica apenas às resenhas que o livro, né, o Frankenstein, recebeu na época da sua publicação e que explica um pouco, né, desse mea-culpa, né, feito pela Mary Shelley. O livro se chama Frankenstein
and the Critics, e foi lançado nos Estados Unidos há pouco tempo, em 2014. Esse livro traz, por exemplo, uma crítica anônima publicada no jornal The British Critic, onde o autor ou autora, já que foi uma publicação anônima, alega estar, abre aspas, em dúvida sobre como classificar escritos com caráter tão extravagante. Que eles contêm marca de poder considerável é impossível negar, mas esse poder é tão abusado e pervertido que deveríamos praticamente preferir a imbecilidade. Apesar de que, nos últimos anos, vínhamos nos sentindo cansados e entediados pelos sussurros lânguidos do gentil sentimentalismo, eles pelo menos continham a confortável propriedade de não provocar uma letargia desagradável. Mas devemos protestar contra os sonhos acordados de horror excitados pelos estimulantes artificiais desta última escola, e nos sentir tão molestados depois de nos erguermos da leitura destes 3 volumes que desgastam o espírito, como se tivéssemos tido uma overdose de láudano, que é uma espécie de tintura de ópio, ou atormentados por uma bruxa em um pesadelo. Ficamos sabendo que o escritor é do sexo feminino. Isto é um agravante da falha predominante deste romance. Mas se a nossa autora consegue esquecer da delicadeza do seu sexo, não há razão por que também não possamos. Iremos, portanto, descartar o romance sem mais comentários, fecha aspas. Caramba, hein? Só faltou usar a palavra de baixo calão para qualificar o livro da Mary Shelley. Exatamente. Já um outro crítico, Francisco, o escritor e político John Wilson Crocker, ele argumentou assim, abre aspas, nossos leitores irão supor por este resumo que tecido de absurdez horrível e nojenta esta obra apresenta. É devotada ao Sr. Goldwyn e escrita no espírito de sua escola. Os sonhos de insanidade estão incorporados na linguagem forte e marcante dos insanos, e o autor, apesar da racionalidade de seu prefácio, frequentemente nos deixa em dúvida se ele não era tão louco quanto o seu herói. Mas quando então admitimos que Frankenstein tem passagens que aterrorizam a mente e fazem a carne se arrepiar, nós o demos todos os elogios, se é que se pode chamar de elogios, que ousamos conceder. Nosso gosto e julgamento se revoltam diante deste tipo de escrita, e quanto mais habilmente ela for executada, pior é. Não inculca nenhuma lição de conduta, modos ou moralidade. Fecha aspas, né? Então, em resumo, o cara diz que o livro é muito bem escrito, mas por ser uma obra imoral, isso só piora a obra. Exato, e provavelmente também se referindo ao fato de que quem escreveu foi uma mulher, né? Exatamente, Francisco. Bom, mas mesmo com a publicação de Frankenstein, o endividamento do Shelley seguia aumentando e o Percy corria o risco de ser preso por dívidas. É que nesse período ele estava vivendo escondido na casa de amigos em Londres para fugir dos credores enquanto as mulheres seguiam em Bath, lá naquela cidade. Além disso, as constantes reclamações dos vizinhos sobre o comportamento suspeito do trio para as autoridades locais fizeram Mary temer que ela pudesse perder a guarda dos próprios filhos. Como o clima estava cada vez mais sombrio na Inglaterra, o Percy decidiu se mudar com toda a família para a Itália em março de 1818. No caminho, passariam por Veneza e deixariam Allegra com seu pai, o Lord Byron. E como dissemos, uma das condições que Byron havia imposto para ficar com a filha é que a Claire desistisse de todos os seus direitos sobre a menina. De modo que, após entregar a filha para o Byron em Veneza, Claire nunca mais a viu. Byron, por sua vez, não era exatamente lá um pai dedicado e acabou entregando a filha aos cuidados de enfermeiras contratadas ou então a família de conhecidos seus da aristocracia. Mais tarde, arrependida, Claire, junto com a Mary, tentaria reaver a guarda da menina, mas sem sucesso. Em 1822, já sem saber muito bem o que fazer com a filha, o Byron a internaria num convento católico em Banhacavallo, no norte da Itália. Allegra Byron morreria ali aos 5 anos de idade, vítima de uma doença contagiosa que se acredita ter sido um tipo de tifo ou então a malária. Desde que a entregou ao pai em 1818 até o fatídico ano de 1822, Claire nunca mais iria rever a filha. Na Itália, Percy, Mary e Claire viveram uma vida errante
se mudando de tempos em tempos. No período que estiveram na cidade de Pisa, chegaram a fundar o Círculo de Pisa, que era um grupo de intelectuais, entre eles o George Byron, que se reuniam na casa dos Shelley para conversar, recitar poesias e escrever. Contudo, o período de diversão na Itália não duraria muito, pois em setembro de 1818, cerca de 6 meses após a chegada dos Shelleys à Itália, a filha do casal, Clara, viria a falecer, vítima de infecção intestinal. E para aumentar a tragédia, não muito tempo depois, em junho de 1819, seu filho, William Shelley, viria a falecer também, vítima da malária que nessa época assolava várias regiões da Itália. Sem filhos, Mary acabou ficando novamente deprimida e só encontrava consolo no trabalho. Para ajudar o seu pai, que também estava em dificuldades financeiras em Londres e que agora era um desafeto de seu marido, Mary iniciou várias obras. Nesse período, ela escreveu o romance Matilda e as peças Proserpine e Midas. Matilda, em particular, acabaria sendo publicado póstumamente cerca de 100 anos depois, pois seu pai a proibiu de publicar a história que tratava do amor incestuoso de um pai com uma filha. Em seguida, Mary escreveu o romance histórico Valperga, ambientado na Itália do século XV e que trata da vida do príncipe Castruccio Castracani de Lucca, que comandou o exército gibelino na batalha contra os Guelfos, facção que, junto com os gibelinos, disputavam o poder da República de Florença e que teve entre seus biógrafos ninguém menos que Nicolau Maquiavel. Esse livro em particular só seria publicado em 1823, após uma rigorosa edição feita pelo seu pai, o William Goldwyn. O livro é tido como uma defesa do republicanismo. Apesar de ter sido um período de grande atividade intelectual, por essa época, Mary estava sempre doente. Várias vezes a depressão apoderou-se dela e por isso ela acabou se isolando. Ela acompanhava o trabalho de Percy, a quem dava apoio com seu juízo crítico e sereno, mas como casal, eles acabaram se afastando. O Percy chegava a escrever sobre isso em seus poemas, abre aspas. Minha querida Mary, onde você foi e me deixou nesse medonho mundo solitário? Fecha aspas. Bom, embora ela viesse a sofrer pela morte dos filhos e posteriormente da sobrinha, até o fim de seus dias, a consciência de Mary foi aliviada em 12 de novembro de 1819 com o nascimento de seu quarto bebê, o Percy Florence Shelley. Enquanto isso, seu marido Percy continuava seguindo suas ideologias de amor livre e se relacionando com várias outras mulheres. E segundo alguns biógrafos, embora isso seja mera especulação, ele se relacionava igualmente com outros homens. Também nesse período, os Shelley se tornaram muito próximos de um outro casal de intelectuais britânicos, a Jane e o Edward Williams, este último um oficial britânico. O Percy ficou encantado com a Jane, para quem escreveu nada menos que 11 poemas. Diferentemente de Mary, a Jane Williams, além do talento artístico, no caso de Jane para a música, ela também era uma excelente dona de casa, coisa que a Mary não era. Entretanto, aparentemente o caso não passou de um amor platônico, já que o Edward, que era o marido da Jane, tinha muitos ciúmes da esposa. Em abril de 1822, como havíamos comentado, a Allegra Byron viria a morrer, e a irmã de Mary, a Claire, entraria numa disputa com Byron pelo único retrato existente da filha, o que de certa forma acabaria afetando Mary emocionalmente, fazendo com que ela abortasse espontaneamente seu quinto bebê. Além disso, em julho de 1822, outra tragédia, ou seja, mais uma, atingiria em cheio os Shelley. Em janeiro daquele ano, dois amigos e admiradores de Byron, o capitão Eduardo Roberts e o romancista Eduardo Trelawney, haviam decidido projetar um barco para que o grupo passasse o verão velejando pela costa italiana. Pouco antes de fazer 30 anos, em 1º de julho de 1822, Percy Shelley, acompanhado de Edward Williams, embarcou nesse navio que acabou naufragando devido a uma tempestade. Tanto o Percy como o Edward Williams morreram afogados no acidente. E o corpo do Percy foi cremado, mas antes disso, aquele amigo lá, o Eduardo Trelawney, decidiu preservar o seu coração, o qual foi dado de presente a Mary, que o guardaria até a sua morte, quando então o coração do seu marido seria enterrado junto com ela. E eita turminha sinistra, hein, Jorge? Só podia dar em Frankenstein mesmo, hein? Esse aí arrepiou o cabelo da sociedade. Exatamente. Mas é uma coisa que
que eu acho bizarro, assim, né, assim, sem querer fazer um juízo de valor, mas já fazendo, eu acho que as pessoas às vezes criam uma certa ideologia, como no caso do Percy, né, e do próprio pai da Mary lá, o William Goldwyn, de amor livre, etc, e prega assim, um individualismo muito radical, e não pensam que existem outras pessoas que vão ser afetadas por isso, né? Por exemplo, aqui nós podemos citar as crianças que estavam no meio disso e que eram atropeladas pela suposta liberdade dos pais deles, né? Há quem diga que o movimento hippie ocorreu nos anos 60, né, 1960. Mas eu acho que ele começou antes, acho que começou lá por 1822 e foi lá na Inglaterra, cara, com esse pessoal aí. Ah, não, essa galera do romantismo, já... O pessoal hippie é muito novo, é muito inocente para se comparar com eles, né? É isso aí, vamos adiante, Jorge. Bom, após a morte do marido, né, a Mary ela lutou desesperadamente, né, para manter com ela o único filho que lhe restava, né, o Percy Florence Shelley. O seu objetivo inicial era permanecer na Itália com o filho e viver do seu trabalho de escritora, apoiando-se ali, né, no afeto dos amigos. Inicialmente, né, ela foi viver em Gênova com o escritor James Leigh Hunt, que era um amigo, né, do seu marido, e com quem o falecido Percy Shelley havia planejado lançar uma revista chamada The Libero. Mesmo auxiliada por Byron e outros, Mary só conseguiu permanecer na Itália por mais um ano, visto que muitos, né, desses britânicos que estavam na Itália eles acabaram partindo pouco depois. Inclusive o próprio Byron, né, ele decidiu lutar pela independência da Grécia e acabou falecendo por lá em abril de 1824. De volta à Inglaterra, com exceção do seu pai, Mary encontrou a hostilidade de todos, principalmente da família Shelley, que a desprezava completamente. Entretanto, né, o pai do Percy, lá, o Sir Timothy Shelley, ele se ofereceu para cuidar do neto sob a condição de que ele se tornasse o guardião da criança. Então ele chegou para Mary e falou: olha, vocês são muito loucos, meu filho era louco, você é louca, todo mundo é louco, mas essa criança não tem nada a ver com isso, eu fico com ela e você vai viver a sua loucura aí. Mas a Mary ela se recusou a dar, né, a guarda do filho pro avô. Então o Sir Timothy ele acabou concordando em conceder a ela uma quantia anual de 100 libras esterlinas a título de empréstimo. Em todo caso, né, mais tarde ele acabou até se recusando a receber esse dinheiro de volta. E eu não tenho ideia, né, de quanto seria isso em reais, mas eu sei que era pouco dinheiro, era o mínimo do mínimo. Também não faço ideia, cara, mas devia ser pouca coisa. Pois é. E até o dia de sua morte, né, o Sir Timothy ele se recusou terminantemente a encontrar com a Mary pessoalmente. E ele só lidava com ela através de advogados. Ela não podia entrar na casa dele, ela não falava com ele pessoalmente. Então ele mandava os advogados dele falar com ela. Gente fina é outra coisa, né? Se o cara é Sir, aí ele pode fazer tudo. Pois é, um dia ainda vou chegar nesse nível, Francisco. Quando a pessoa quiser resolver alguma coisa comigo, eu vou falar: olha, fale com os meus advogados. Cara, pra mim, no máximo que você vai chegar a ser chamado de Jorge Tepes de Almeida. Não. Sou um pouco mais bonzinho do que o Vlad. Então tá, vamos lá. Você não vai querer que eu faça campanha aqui pro Vladimito, né? Não, mas depois que a gente lançou o episódio, já teve ouvinte nosso que mandou aí mensagem, e-mail, dizendo o Vladimito 2018. Exatamente. Então vamos lá, Francisco, vamos seguir aqui. Bom, apesar, né, da pensão do sogro, a Mary ela seguia em dificuldades financeiras, né, como a gente disse, 100 libras esterlinas não era muito dinheiro, e por isso ela precisava continuar escrevendo e editando, né, o trabalho inacabado do marido para sobreviver lá com um filho pequeno. Ela publicou nesse período, por exemplo, o livro Posthum Poems of Percy Bysshe Shelley, né, que eram os poemas póstumos do marido dela. E esse livro ele foi bem aceito pelo público e pela crítica. E no prefácio, né, a Mary ela prometia ao público que ela iria publicar em breve uma biografia completa do poeta. E embora, né, o nome dela não constasse como a organizadora dessa obra, ela acabou sendo citada nos jornais de crítica literária. Então, esse livro, que era os poemas póstumos, foi organizado por ela, foi editado por ela, a introdução era dela, mas não tinha o nome dela no livro. Mas os críticos, todo mundo sabia que foi ela que tinha feito isso, então nos jornais se comentava o nome dela. E aí quem acabou se incomodando com isso, né, foi o sogro, né, o Sir Timothy, que ele achava que não deveria publicar mais nada do filho dele, já que ele já tinha morrido,
e muito menos publicar uma biografia, né? Ele não aprovava a vida do filho dele. Ele conhecia o filho que ele tinha, Exatamente. Né? Então ele não gostou nem um pouco disso. E aí o que ele fez, né? Através do seu procurador, o Sir Timothy informou a Mary, né, que os exemplares desse livro que ainda não tinham sido vendidos deveriam ser retirados do mercado. Caso contrário, não haveria qualquer apoio financeiro da parte dele para o neto, né, o Percy Florence. Além disso, né, o Sir Timothy exigiu que o nome, né, do filho dele não aparecesse em público, né, em nenhuma publicação enquanto ele fosse vivo, enquanto ele, Sir Timothy, fosse vivo, e muito menos o da Mary, porque naquele momento ela estava usando o sobrenome da família dele. Ela publicava escrito Mary Shelley. E ele falou, pô, Shelley é o nome da minha família, eu não quero que você bote o nome da minha família nesses negócios que você escreve, entendeu? E aí surgiu essa confusão. Além disso, né, para evitar novos escândalos, ele chegou a propor, né, o Sir Timothy, que a Mary e o neto que eles se ausentassem da Inglaterra. Essa dura sentença, né, deles terem que deixar o país, ela acabou sendo atenuada devido à intervenção de Thomas Love Peacock, que era um amigo, né, de longa data da Mary Shelley e que tinha uma posição social e uma conduta, né, que era respeitável aos olhos do Sir Timothy e do seu procurador. Então esse cara, ele era amigo da Mary, mas ele era um cara mais conservador, mais padrão, e o Sir Timothy gostava dele. E aí ele foi lá conversar com o Sir Timothy e ele argumentou a seguinte coisa: se a Mary e o neto, né, do Sir Timothy, eles caíssem na miséria, ou eles ficassem fora da vista, né, do Sir Timothy em algum país estrangeiro, isso eventualmente poderia manchar ainda mais o nome da família Shelley. E aí, né, baseado nisso, o Sir Timothy voltou atrás e permitiu que a Mary permanecesse na Inglaterra, embora ainda com essa renda mínima e sem poder publicar nada com o nome do filho dele. Depois, mais tarde, ele até vai aliviar isso. Contudo, né, em setembro de 1826, mais uma vez, devido a uma tragédia, a situação de Mary e do filho ela acabou melhorando consideravelmente, né, em aspectos financeiros, pois o outro filho do Percy, né, o Charles Shelley, que era um filho que ele tinha tido com a Harriet, né, aquela primeira esposa dele que se suicidou, esse filho, o primeiro filho dele, ele foi vitimado por tuberculose e faleceu. Né? Nessa época, quem tinha tuberculose já estava condenado. E com a morte, né, do primogênito do Percy, o filho da Mary, né, o Percy Florence, ele se tornou o herdeiro das propriedades da família Shelley. Ele era o único herdeiro masculino do Sir Timothy. Como consequência desse fato, mas ainda, né, se mantendo tão distante quanto antes, o Sir Timothy aumentou a pensão do neto, que agora ia herdar tudo que ele tinha, para 250 libras esterlinas, né? Mais que dobrou lá a pensão da Mary Shelley. Também não faço ideia se isso quanto que isso era. Apesar disso, né, esse dinheiro ele também não era o suficiente para Mary, digamos assim, socializar da maneira como ela estava acostumada, né? E da maneira que ela gostaria lá nos círculos intelectuais londrinos, que esse pessoal intelectual é um pessoal que não gosta de dinheiro, mas gasta muito. Exatamente. Eles vivem um padrão de vida que eu não gosto de dinheiro, coisas superficiais, mas, né... Eles não, é que tu não entendeu, Jorge, eles não gostam de possuir o dinheiro. Tem que gastar o dinheiro, né? Eles gostam de gastar o dinheiro. Exatamente. Entendeu agora? Mas aí o dinheiro tem que vir de algum lugar para que ele possa ser gasto, né? Bom, mas isso não é problema deles. Exatamente. Eles só estão ali para gastar. Eles são só o intermediário. Você ganha, eles gastam e acabou. Olha só que coisa horrível. Será Vamos que adiante. os políticos brasileiros são todos intelectuais, Francisco? Não, isso tu pode ficar certo, pode apostar todo o seu dinheiro, como isso não é uma verdade, cara. Não é. Mas eles têm hábitos de intelectuais, né? Eles gastam mesmo. Não, cara, também não, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Porque os intelectuais acabam gastando dinheiro que chega até as mãos dele por doação, ou por, sei lá, por herança, não sei o quê. Enquanto os políticos gastam dinheiro que não é deles. A diferença básica é essa. Mas vamos adiante, vamos lá. Tá, ok. Ficou claro pra mim agora. Bom, além disso, né, muitas figuras aí da alta sociedade, né, que a Mary frequentava desde pequena, assim lá como o seu sogro, Sir Timothy, eles desaprovavam, né, a ligação da Mary com o falecido Percy, visto que eles tinham passado a viver juntos ainda com a Harriet viva, né, o que de certa forma contribuía para colocar a Mary Shelley num certo ostracismo social. Então, mesmo depois ela tendo se tornado oficialmente uma Shelley, que ela casou de fato com o Percy, o início da relação deles tinha sido em adultério por um certo tempo e terminou com
com o suicídio da primeira esposa, né? E o pessoal não esqueceu isso. Claro que não. Bom, além disso, né, a influência e o poder do Sir Timothy, né, e a terrível lembrança da custódia perdida dos filhos de Harriet assustavam Mary, de modo que ela não ousou se lançar imediatamente na publicação de novas obras suas ou do marido. Então ela falou, pô, meu sogro é um cara rico e influente. Eu sou visto como uma devassa pela sociedade londrina. Se eu bater muito de frente com ele, o que vai acontecer? Vão tomar o meu filho. Então ela ficou no sapatinho. Exato. Porém, né, o receio das represálias do Sir Timothy não a paralisou. Ela continuou a recolher e copiar poemas, textos e cartas, né, dispersas do Percy, estando determinada, né, a completar esse trabalho, o que ela só conseguiu fazer 15 anos depois. Aí, como eu disse, mais tarde o Sir Timothy ele acabou deixando para lá e ela conseguiu publicar o que faltava do trabalho do marido dela. Nesse intervalo, né, muitas publicações do Percy foram publicadas pela Mary sob pseudônimos diversos, em particular, né, a sua obra de caráter mais político, né, de caráter socialista, que era distribuída entre as classes trabalhadoras e adaptadas, né, quer por cartunistas, quer por militantes de partidos socialistas ali da Inglaterra. Nesse período também, né, a poesia do Percy Shelley ela chegou até os meios radicais dos Estados Unidos numa edição saída em Nova York no início ali dos anos 1820. Também apareceram várias traduções, né, do trabalho do Percy em alemão, uma delas feitas por ninguém menos que o jovem Engels, o futuro braço direito do Karl Marx, tendo essas traduções servido, por exemplo, de inspiração para os movimentos revolucionários de 1848. Olha aí, Francisco, ainda tem mais essa. O cara ainda influenciou Engels e Marx. Mas não só da obra do marido viveu a Mary Shelley. Enquanto lutava para difundir o legado do marido, ela seguia ampliando sua própria obra. Em 1826, ela publica o romance The Last Man, ou O Último Homem. Esse livro, que ao lado de Frankenstein é um dos trabalhos mais conhecidos de Mary Shelley, é uma ficção social distópica que vislumbra o século XXI. A autora retrata os últimos momentos da história da humanidade fortemente ameaçada por uma praga. Aos poucos, o mundo vai sendo destruído e poucas pessoas sobram. Entre elas, os personagens Lord Raymond e Conde Adrian, que têm características muito similares às dos poetas Lord Byron e do seu falecido marido Percy Shelley. Segundo alguns críticos, o livro é uma alegoria feminista sobre o fim do patriarcado. Também neste ano, ela conheceu um jovem ator estadunidense chamado John Howard Payne, que chegou a pedi-la em casamento, muito embora ela tenha se recusado, né? E em 1827, Mary se envolveu numa de suas aventuras mais pitorescas. Uma de suas amigas, uma tal de Isabel Robinson, estava vivendo com um homem chamado Dave Lindsay. Entretanto, Dave Lindsay não era um homem, mas sim uma mulher chamada Mary Diana Dodds, que se fingia de homem. A Mary Shelley então acabou ajudando as duas com os seus contatos a falsificar documentos e fugirem para a França, onde passaram a viver como marido e mulher sem que ninguém desconfiasse que eram na verdade duas mulheres. Em 1828, quando visitava esse casal em Paris, a Mary Shelley contraiu varíola. Ela acabou se recuperando, mas a doença tirou muito da sua beleza. No período que compreende os anos de 1830 e 1840, a Mary seguiu trabalhando e escreveu os romances The Fortune of Perkin Warbeck, publicado em 1830, Lodore, publicado em 1835, e que viria a ser o seu último romance chamado Falkner, publicado em 1837. Os 3 livros são estudos sobre a sociedade britânica daquela época e como a Shelley a percebia. Em Lodore, por exemplo, a escritora se debruça sobre o universo de 3 mulheres. O patriarca da família, o Lord Lodore, morre após um duelo e deixa as mulheres desamparadas. Shelley explora a complexidade da filha de Lodore, a Ethel, criada para ser submissa aos pais, da viúva Cornélia, uma mulher preocupada com as aparências da sociedade aristocrática, e de Fanny Durham, cuja personalidade forte faz contraponto às outras duas. Assim como Lodore, o último livro de Shelley, Falkner, também se dedicaria a explorar o universo familiar britânico,
só que numa dimensão mais política do que as ficções anteriores. O enredo gira em torno de Rupert Faulkner, que impede uma criança órfã de cometer suicídio e decide adotá-la. Um outro trabalho de Mary pouco conhecido é que ela também contribuiu para 5 volumes da Enciclopédia de Lardner, escrevendo sobre a vida de vários autores franceses, portugueses, espanhóis e italianos. Também escreveu histórias mais açucaradas para revistas femininas, porque afinal de contas ela tinha que pagar as contas, né? E em 1830, endividada, Mary vendeu os direitos autorais de Frankenstein para 2 editores, Henry Colburn e Richard Bentley. Com o dinheiro que ganhava, Mary ajudava também a sustentar o seu pai, que estava na bancarrota lá no fim da vida. Após a morte do seu pai, em 1836, ela passaria também a editar os seus escritos, ou seja, os escritos do pai dela. Em 1838, a obra de Percy, falecida há mais de uma década, seguia sendo lida e admirada. Por essa razão, o editor Edward Moxon ofereceu 500 libras a Mary para publicar a obra poética completa de Percy. Para tal, Mary teve de pedir autorização ao sogro, que acabou aceitando, desde que não contasse nesses livros qualquer biografia do filho. Como forma de driblar o embargo do sogro a uma biografia do filho, Mary incluiu junto com a obra notas biográficas extensas sobre a redação de cada poema. Do mesmo modo, Mary continuou a escrever, embora não assinasse o que publicava. Além de romances, escrevia contos, crônicas, críticas, poemas para vários periódicos e anuários muito em voga naquela época. E os anuários eram álbuns destinados a serem presentes de Natal ou de aniversário que saíam mais ou menos lá pelo mês de novembro de cada ano e cujos textos contribuíram muito para o desenvolvimento do conto moderno. The Keepsake, onde Mary publicou muito dos seus trabalhos, continha poesia, ficção, belas ilustrações. Com larga difusão, a edição era muito cuidada e também era bem cara. Nas cartas e no diário desse período, Mary lamentava muitas vezes a solidão da sua vida depois da morte do marido, o Percy. Mas embora não fosse recebida nos salões de uma elite convencional, que se escandalizava com o seu passado e com a heterodoxia da sua vida e da sua obra, ela conviveu com intelectuais e artistas que acabaram estimulando-a. Também ela ia muito ao teatro, à ópera e aos concertos. Além de Payne, Mary teve vários outros pretendentes, mas nunca mais ela voltou a se casar. Poeticamente, sua carreira literária acabou terminando da mesma forma que começou. O primeiro texto publicado por Shelley havia sido uma descrição da região do Lago Genebra em 1817 e o seu último trabalho foi publicado com o título de History of 6 Weeks Tour to a Part of France, Switzerland, Germany e Holanda, que foi feito a publicação em 1844. Nos seus últimos anos, a Mary Shelley viveu com o filho Percy Florence e a nora, esposa do filho. Ela morreria em 1851 em Chester Square, em Londres, aos 53 anos, provavelmente de tumor cerebral. Bom, como dissemos anteriormente, a Mary Shelley ela se inspirou nas discussões do seu marido sobre as macabras experiências do médico Erasmus Darwin, o avô do Charles Darwin, ou Charles Darwin, que seria o nome mais próximo da pronúncia correta do nome, que lá no século XVIII havia tentado reanimar os mortos usando eletricidade, inspirado em experiências similares feitas por Giovanni Aldini, que era sobrinho do médico Luigi Galvani, o descobridor da bioeletricidade, como a gente comentou no TemaCast que a gente fez sobre a eletricidade. Sim, o episódio 78 e 79. E o Erasmus Darwin, ele foi a principal referência para a criação do personagem Victor Frankenstein. Determinado a entender o princípio da vida, o jovem médico Frankenstein ele usa pedaços de defunto e desenvolve uma experiência com eletricidade para criar uma bela criatura. O resultado, porém, é um monstro renegado e abandonado pelo seu próprio criador e
que então, né, esse monstro passa a perseguir o criador até a sua morte. Apesar do Erasmus Darwin não ter criado um monstro, né, ele reanimava corpos, né, dava choque nos corpos, os corpos ficavam lá estribuchando, mas como a gente comentou no episódio da eletricidade, ele não estava realmente reativando os cérebros dele, ele só estava excitando os nervos da face e outros nervos do corpo, né? Exatamente. Bom, outra influência nítida, né, da obra foi o aborrecimento, né, da Mary em estar presa em casa por causa da chuva, o que aparece numa das falas do próprio personagem Victor Frankenstein. O Victor diz assim, abre aspas, foi em uma noite aborrecida de novembro que eu vi a realização dos meus problemas, fecha aspas. Também há referências implícitas ao aborto, né, que a Mary sofreu, como na cena, né, em que o Victor vê o monstro ganhar vida, mas vira a cara em seguida enojado pelo que havia criado, e no final do livro, né, antes da criatura desaparecer numa balsa de gelo, o próprio monstro conclui que, com a morte do seu criador, abre aspas, eu, miserável abandonado, sou um aborto, fecha aspas. Então, há um pouco, né, desse espírito de que o Frankenstein, ele é um aborto da natureza, vamos dizer assim, ou um aborto do Frankenstein. Além de, claro, né, a referência ao mito do Prometeu, que é exposta no próprio título do livro, né, O Moderno Prometeu, né, que é um dos títulos do Frankenstein. Segundo o poema épico A Teogonia de Hesíodo, né, que conta essa história, o Prometeu ele foi condenado por Zeus por ter roubado o fogo dos deuses em favor dos homens, a ficar amarrado a uma rocha onde uma águia, né, vinha e devorava o seu fígado durante o dia e o fígado dele se regenerava à noite para ser devorado de novo no dia seguinte. Então, a exemplo, né, do titã grego, o Dr. Frankenstein também ele acabaria perdendo tudo que ama, inclusive a razão, por tentar desvendar o segredo da vida, roubando este segredo de Deus, ou dos deuses, ou da natureza, como você preferir. Afinal, né, o homem, mesmo que possa criar uma vida, ele não seria capaz de dar sentido a ela. E essa conclusão talvez, né, tenha se baseado na própria relação conflituosa que tanto a Mary, quanto a Claire, quanto o Percy, né, o marido dela, tiveram com os próprios filhos, cuja maioria faleceu muito jovem. Por fim, a Mary Shelley também se inspirou na obra O Paraíso Perdido, né, uma versão do mito cristão da queda do homem, de autoria do poeta inglês John Milton. Esse poema ele narra a punição dos anjos caídos, o seu exílio na Terra e a subsequente corrupção e queda da humanidade por intermédio desses anjos caídos, né? A influência é explícita tanto através da epígrafe do livro, né, que cita 3 versos desse poema, quanto na fala do próprio monstro, que cita Paraíso Perdido como um dos livros que ele leu. Então, ao longo do livro, o monstro lê alguns livros, e um dos livros que o monstro lê é O Paraíso Perdido. A queda ou a ruína da humanidade, que queria ser ela própria igual a Deus, está na destruição física e moral do Victor Frankenstein. Portanto, né, podemos dizer que o Frankenstein são 4 histórias em uma. Uma alegoria, uma fábula, uma novela epistolar, né, ou seja, contada através de cartas, e uma autobiografia. Bom, embora a obra esteja cheia de referências sobre a vida particular de Mary, e como dissemos, há muito de sua experiência com abortos e filhos mortos prematuramente, a polêmica iniciada lá em 1818 sobre a autoria da obra permanece até hoje. A mais recente teoria sobre a verdadeira autoria de Frankenstein foi levantada pelo livro O Homem que Escreveu Frankenstein, de John Lauritsen, autor que defende a teoria que o marido de Shelley, o Percy Shelley, é o verdadeiro autor da obra. Segundo ele, a chave para demonstrar essa autoria seria o fato de que o Percy era na realidade gay ou pelo menos bissexual. No seu livro, ele tenta demonstrar que Frankenstein é um livro cheio de signos sobre o amor entre homens. Percy teria colocado a esposa como autora do livro para que esses mesmos signos não fossem apontados pela crítica da época. Essa teoria de que Percy, ou que o pai de Mary, William Goldwyn, era o verdadeiro autor de Frankenstein, foi levantada várias vezes. Antes desse livro de 2007, um livro de 1998 chamado Shelley's Fiction de Phyllis Zimmermann já fazia alegações semelhantes a partir da análise de outros trabalhos de Percy Shelley. Aparentemente, mesmo hoje, 200 anos depois da publicação do livro, muita gente ainda tem dificuldade de aceitar que ele tenha sido escrito por uma mulher. Isso é uma coisa que às vezes é um pouco desagradável, que as pessoas ultra-interpretam as coisas, né? Então,
por exemplo, essa interpretação de que o livro é cheio de signos gays, isso já aconteceu com outras obras. Às vezes o cara força muito a barra, assim, é muito exagerado, né? O cara começa a enxergar coisas do tipo que, na verdade, a relação do Frankenstein com o monstro é de um homem que está atraído por outro homem. Você tem que distorcer muito a história do livro para você conseguir chegar nessa conclusão. E só comentando, né, sobre essas outras interpretações, né, também já disseram que o Frankenstein, na verdade, era uma história, um manifesto feminista sobre o homem tentando ocupar o lugar da mulher, ou seja, criar uma vida, e só uma mulher poderia criar uma vida, por isso que o filho do Frankenstein, produzido pelas mãos dele, se torna um monstro, porque ele estava tentando se colocar no lugar de uma mulher, ou seja, ele gerar uma criança, coisa que só uma mulher poderia fazer. Então o livro seria um manifesto feminista nesse sentido. Eu acho que essas duas interpretações dos signos gays, ou desse manifesto feminista, né, eu acho que a Mary Shelley passou bem longe de pensar isso. Exatamente, mas loucuras à parte, né, porque cada um pode fazer a história que quiser e arranjar argumentos do jeito que quiser para justificar o seu ponto de vista, nós defendemos aqui no TemaCast que o livro foi de fato escrito por Mary, versão que sempre foi sustentado tanto pelo pai quanto pelo marido da autora. De todas as maneiras, e polêmicas à parte, Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, é certamente um dos maiores clássicos da literatura de todos os tempos. E diga-se de passagem, Jorge, eu não sei você, eu nunca tive a oportunidade de ler esse livro. Tu já leu alguma vez? Já li, Francisco. Inclusive eu tenho o livro. Vale muito a pena ler. Eu acho que quem não leu, procura aí na internet. O livro está até em domínio público, você encontra em português, em inglês. Vale a pena ler pelo menos uma vez. O livro é muito mais interessante do que 99% das coisas que foram baseadas nele. Principalmente as adaptações diretas do livro normalmente são muito ruins. Mas vale muito a pena ler e não é um livro muito longo também. Você consegue ler ele em poucos dias, assim. Será que ele é melhor do que a Família Addams, cara? Ou Os Monstros? Com certeza, Francisco. Apesar de que eu gostava da Família Addams. Então tá bom. Pessoal, esse aqui foi o nosso episódio onde a gente falou a respeito da Mary Shelley e o monstro de Frankenstein. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nós gostamos bastante, né? Quero deixar aqui um muito obrigado para Maria, esposa do Jorge, que começou a pauta, e para o Jorge, que revisou a pauta. E agora vou convidar o Jorge para fazer o seu jabá. Vai lá, Jorge, é contigo. Francisco, o meu jabá é o jabá de sempre sobre o TemaCast, né? A gente teve aí ouvintes que estavam sumidos e que voltaram a nos escrever, então a gente quer fazer esse pedido de novo. Se você escrever para o TemaCast e não escreveu mais, já faz um tempo que você não entra em contato, entre em contato com a gente de novo, comenta aí o que você está achando dos novos episódios, e se você nunca escreveu para o TemaCast, escreva, né, e fale um pouco sobre você, quem você há quanto tempo que você está ouvindo o TemaCast, de qual cidade você está falando, sua profissão. A gente gosta de manter essa interação com os ouvintes. Exatamente, então eu quero deixar aqui para você, Jorge, um forte abraço, obrigado pela companhia, e também um fortíssimo abraço para todos os nossos ouvintes que nos toleram a cada 15 dias. Ficamos por aqui, um bye bye para todos, até mais. Tchau, Francisco, tchau, ouvintes, e até o próximo episódio.